nessa aula a gente vai ver operações aritméticas. Então, eu já estou criando um projeto aqui, operações aritméticas. Eu fiz a aula de exercícios antes, tá, pessoal? E lá eu percebi algumas coisas, então na ordem aqui dos vídeos eu vou organizar melhor e tal. Então, durante a composição do curso aqui eu vou melhorando os vídeos para nós, tá bom? E a ordem para vocês. Então, ainda bem que eu estou gravando primeiro uma sessão, né, completa, para depois postar, que eu já vejo erros de ordem e tudo mais, e fica uma coisa mais equilibrada. Bom, então, aqui, pessoal, a gente vai ver as operações aritméticas. Quando eu falar de condicionais, né, eu vou falar sobre operações lógicas com vocês. Então, vamos lá. E aqui, pessoal, na nossa classe aritméticas, né? Então, sempre, né? Nome do arquivo, mesmo nome da classe, né? Só relembrando. E eu vou trazer aqui para vocês uma coisa interessante, que é algumas variáveis para a gente fazer operações. Então, vamos lá. Eu vou ser um pouco mais rápido, né? Eu já sei que vocês já estão entendendo como criar variáveis, então eu vou me dar o luxo de fazer uma transferência rápida, né? Então, aqui a gente tem variáveis para operações. Eu criei uma variável inteira, né? Número inteiro, não tem casa decimal, chamada num1, outra chamada num2, número 1, número 2. A num1 vale 10, a num2 vale 5. E uma de resultado. Então, olha as operações básicas de cálculo que a gente pode fazer no Java. Então, vocês têm que digitar, viu, pessoal? Aqui eu estou só fazendo mesmo para acelerar um pouco, né? Aqui é um comentário, né? Então, isso aqui são as operações básicas. Quais são elas? Soma. Então, o sinal de mais geralmente é usado para somar dois números. Aqui eu estou somando o número 1 com o número 2. Estou concatenando a conta. Pode isso, professor? Pode. Você pode fazer uma conta direta dentro do print, né? É legal colocar os parênteses para evitar qualquer concatenação falsa. Senão ele vai escrever o número 1, depois o número 2. E vai dar erro aqui, né? Ele espera que entre uma variável e outra tenha um texto na concatenação, pessoal. Então, cuidado com isso aí, né? Mas, enfim, vamos fazer aqui, né? Direto à conta. Bom, então aqui dentro, né, do nosso print, eu já estou fazendo no 1 mais no 2. A operação de subtração ela é feita com um sinalzinho de menos. Ó. Então, no 1 menos no 2, vai fazer o cálculo aqui para nós. Aqui a multiplicação, que é o asterisco. A divisão de inteiros, que é o barra, tá, pessoal? Então, quando eu executar isso aqui, por exemplo, veja que na minha divisão, por que dá 2? Né? Porque 10 dividido por 2 dá isso aí mesmo. Mas se eu botar 11, vou colocar aqui uma coisa interessante, continua sendo 2 em vez daquele 2,5. Porque a divisão de inteiro não tem casa decimal, lembra? Não tem casa depois da vírgula. Então, ele perde essa parte de fração. Se eu quiser fração, eu tenho que fazer isso dentro de um float, né? Observação. Tá? E aqui é um módulo. O módulo é o resto da divisão. Tá, pessoal? Quando eu botei 11, olha que interessante. 10 dividido para 5 dá 2, sobra 0. Então, ficou 0. Agora, quando eu botei 11, dá 2, sobra 1. Então, ele colocou aqui, tá? Só lembrando que aqui é o cálculo anterior, antes de eu voltar aqui para 10. Mas, no caso aí, sobra 0. Então, o módulo, que esse sinal aqui, que é o porcento, é o resto da divisão. Tá bom? Então, as suas operações básicas aí para vocês testarem. A gente tem alguns prefixos para fazer uns cálculos de atribuição rápida. Lembrando que a atribuição é isso aqui, ó. No 1 igual 10. Isso não é igual, tá? Igual é dois sinais, tá? De igual aqui, ó. Isso aqui é igual. Isso aqui é a atribuição. No 1 recebe, né? Então, a gente pode ter uns prefixos de incremento e decremento. O que significa isso aqui? Então, se o resultado, por exemplo, está recebendo no 1 e tem 2 mais na frente. Significa o seguinte: inicialmente o no 1 vale 10, certo? Então, ele vai imprimir aqui no pré-incremento o valor 10. Só que depois que ele usou esse número, ele vai passar a ser depois que ele passou dessa linha aqui, isso é importante dizer, que o resultado vai receber o valor dele, né? 11. Por quê? Como ele está na frente o mais, ele vai receber mais um e depois vai passar para o resultado. Então, aqui é um pré-incremento. Pré antes, né? Então, se ele é 10, ele passa a ser 11. Então, o valor do resultado vai ser 11. Aqui,
O num 2 é 5. Então, primeiro, ele vai subtrair 1, por isso que é menos menos, né? Então, vai ficar o quê? 4, e o resultado vai ser 4. O pós é um pouco diferente, né? No caso, o resultado vai receber quem? Quando a gente fez aqui em cima, ele passou a ser 11, né? Tem que lembrar disso. Então, de 11, ele vai passar para o resultado, então o resultado vai ser 11. E depois que ele executar essa linha, é que no 1 vai passar a ser 12. Só que aqui vai aparecer 11, porque primeiro eu uso o valor e depois eu incremento, né? Então, pós-incremento é depois de eu usar a variável. Então, aqui é antes de eu usar a variável, eu adiciono 1. Aqui somente depois, tá, pessoal? Então, isso que é o pré e pós-incremento ou decremento, que é quando eu diminuo, tá? Essa que é a diferença do termo. Incremento é quando adiciono, decremento é quando eu subtrai. E o mesmo vale aqui para no 2 na subtração. Ele passou a valer 4 quando a gente estava na linha 21 e aqui na linha 28. Primeiro o resultado vai receber 4 e só depois que ele usei o valor, né, que ele vai passar a ser 3. Então vamos dar um play para ver isso aí acontecendo. Então aqui é como eu falei, tá vendo? Parece que aqui não tem efeito, mas, como você sabe, depois que ele passou o resultado, depois que a variável foi usada, em vez de 4 ele passou a ser 3 no 2 e no 1, né, passou a ser 12, né, após essa execução. E agora as atribuições aritméticas. As atribuições aritméticas são operações, né, que a gente faz simplesmente, né, para fins de encurtar um cálculo. Então, aqui, ó, no 1 mais recebe 3. É a mesma coisa que eu escrever no 1 mais 3. Tá? Então, eu encurto. Em vez de escrever essa parte aqui, eu boto mais, ele recebe já somando. Então, mais recebe 3. Então, isso aqui são atribuições aritméticas. Então, o no 1, né, que vai ter o valor quando chegar aqui, vai ser 12, né? Mais 3, vai ter que dar o valor 15, não é isso? O num 2 menos recebe, é igual o num 2, é igual a escrever aqui, né? Num 2 menos 2. Então, essa parte aqui, ela meio que eu já escrevo na atribuição aritmética. Num 2 menos recebe, ou seja, num 2 menos, é o valor no 2 menos 2. Por aí vai, né? Multiplicando, recebendo, é o valor sendo multiplicado por 2. O num 2 divide e recebe, é o valor de num 2 dividido por 3. Então, isso aqui é uma abreviação muito legal. Então, vamos lá, vamos executar. E aí, como a gente já percebeu, né? Então, a atribuição subtrativa, aqui, por exemplo, né, num 2 era 4 menos 2, passou a ser 2, e por aí vai. Quer dizer, passou a ser 1, né? Por aí vai. É ele mesmo menos o 2. E por aí vai, né? Apesar que esse cálculo aqui não parece interessante, não. Ele passou a ser 3, na verdade, tá, pessoal? Então, perdoa aí o professor. E aqui, né, o divide e recebe, né? É a multiplicativa que ele era 15 vezes 2, 30, correto? Num 2, divide e recebe. Num 2, ele passou aqui a ser 1. 1 dividido por 3. A divisão de inteiro vai dar 0. E é isso mesmo, divisão. 0, não é módulo, né? Vai dar 0. Não dá para dividir. E aqui é o módulo, né? Do 1 no 1 por 5. Então, 30 dividido por 5, qual o resto da divisão? Vai dar 0, não vai sobrar nada, né? Que é um número divisível por 5. Show de bola? É isso. Então, essas são as operações matemáticas aritméticas que a gente tem no Java. Pratiquem, tá, galera? E vejam agora nossos exercícios que a gente vai fazer juntos. Vai ter exercícios básicos e avançados aí na próxima aula, para quem está começando e para quem está adiantado, tá bom? Valeu!